Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade. Vamos para o último item desse capítulo, que é Igualdade perante o túmulo, questões 823, 823A e 824. Vamos encerrar o capítulo e o item, mas não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso, mas vamos estudar juntos, tá bom? Igualdade perante o túmulo. Questão 823. De onde vem o desejo de perpetuar a memória através de monumentos fúnebres? Resposta: derradeiro ato de orgulho. 823A. A suntuosidade dos monumentos fúnebres, porém, não se deve mais frequentemente ao fato de os parentes desejarem honrar a memória do defunto e não ao próprio defunto? Resposta: orgulho dos parentes que querem glorificar-se a si mesmo. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio, por consideração pelo mundo e pela ostentação de riqueza. Acreditas que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre porque ele só pode colocar uma flor sobre o túmulo? Acreditas que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Olha, o túmulo é uma demonstração evidentemente, de respeito. Seja esse respeito envolto em muita soberba por parte do próprio morto, quando deixa claro o que quer fazer e como que deve ser feito, ou um respeito envolto em soberba dos próprios parentes, daqueles que sobrevivem à morte do corpo do ente querido, ou nem tão querido assim. O fato é que é uma exteriorização. Um túmulo, suntuoso ou não, é uma exteriorização a algo que não é o meu parente, não é a pessoa que eu amo. Eu tomava muito cuidado toda vez que eu escrevia nota de falecimento, e eu escrevia assim: com profundo pesar comunicamos o falecimento do fulano de tal. Fulano de tal, é ele que morava no tal lugar, assim, 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 era conhecido, se tivesse um apelido que era notório na cidade, era conhecido assim, 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 assim. Seu corpo será velado em tal lugar, de tal hora, saindo o féretro para sepultamento, tal hora, no cemitério tal. Eu sempre frisava, seu corpo. Fábio, mas você é jornalista e falava sobre espiritismo? Não falava sobre espiritismo. Eu sou formador de opinião. Eu não sou influenciador de pessoas. Influenciador é o sujeito que se submete àquilo que querem que ele faça para ganhar like e normalmente em cima de atitudes ridículas para ter seguidores que lhe sigam naquela situação. O jornalista é diferente. O jornalista que entende o jornalismo como um sacerdócio, ele informa sem juízo de valor, e ajuda a gerar opinião. É diferente. Então não faço juízo de valor sobre a pessoa que está desencarnando ou não, mas falo um fato científico que é o corpo está sendo sepultado. Não é a pessoa que está sendo sepultada. Porque quem pode afirmar isso que o fulano está sendo sepultado? Isso é gerar juízo de valor. Quando eu digo comunicamos o falecimento de Fábio Pereira, o corpo do Fábio será sepultado. Isso é um fato. Não é? Isso é um fato. Serve tanto para o ateu, quanto para o católico, quanto para o evangélico, quanto para o espírita. O corpo está sendo sepultado. O que você entende a partir disso é problema seu. Se você entende que o espírito está junto, ou se acabou tudo, enfim. Mas o fato é que o corpo está sendo velado, certo? O corpo está sendo sepultado. Então eu sempre tive esse cuidado, porque é o corpo que está sendo colocado lá. Qual é a importância desse corpo? Aí é de cada um.
Aí de cada um. Nós espíritas sabemos que a importância é nenhuma. Se eu sei que quando eu durmo, quando meu corpo dorme, eu saio do corpo como se tivesse morrido, meu corpo dorme, eu saio do corpo como se tivesse morrido, que existe alguma coisa além do corpo, não preciso nem acreditar em reencarnação. Se eu só souber isso, que eu saio do corpo toda noite quando eu durmo, fatalmente, quando meu corpo morrer, eu vou sair do corpo. Então o que está sendo sepultado lá é o corpo. Não tem, eu não estou lá. Agora voltando para nós espíritas, eu não estou lá. O que tem no cemitério? Uma roupa que eu usei. Alguns uma roupa nova, alguns uma roupa mais ou menos e alguns uma roupa surrada. Mas é uma roupa carnal que vai se desintegrar. Não tem nada além do corpo lá. Ah, Fábio, mas os suicidas, aqueles que estão presos ao corpo, não vem ao caso. Estamos falando da regra geral. É o corpo que está sendo sepultado. Nós espíritas sabemos que não tem nada lá. Ah, Fábio, mas no dia de finados eu vou no cemitério porque eu vou lá ver meu pai. Mas seu pai está lá? Ah, mas o corpo dele foi sepultado. Mas seu pai está lá? É esse o ponto? É essa a pergunta? Então, honrar o meu pai, honrar a minha mãe, as pompas todas que eu puder, olha, para quê? Faça-se essa pergunta, para quê? Aliás, é a pergunta que vem agora. 824. Vós censurais então de maneira absoluta as pompas fúnebres? Resposta: não. Quando ela honra a memória de um homem de bem, é justa e de bom exemplo. Quem é homem de bem? O túmulo é o ponto de encontro de todos os seres humanos. Nele findam implacavelmente todas as diferenças humanas. É inútil o rico querer perpetuar sua memória através de exuberantes monumentos. O tempo os destruirá, bem como o seu corpo. A natureza assim o quer. A lembrança de suas boas ou más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não limpará o rico de todas as suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Não vai acontecer nada. E aí tem essas situações. Eu quero fazer um túmulo bonito lá, todo de mármore e tal. Faça. Você tem condição de fazer? Faça. Você está gerando emprego, você está girando a roda da economia. Mas faça por esses motivos. Não imaginando que seu pai vai ficar mais feliz, sua mãe vai ficar mais feliz porque tem isso. Eles vão ficar muito mais felizes se você entrar em contato com eles mentalmente. Se você estiver com eles durante o desdobramento, durante o sono do corpo físico, você se encontrar com eles. Você ter moral suficiente para chegar brilhando até onde eles estão e se eles precisarem de ajuda, você poder usar da sua influência para libertá-los da situação ruim ao qual se encontram. Percebe? E se estiverem bem, ficarão mais felizes ainda de ver que fizeram um bom trabalho com você na sua educação e coibiram suas tendências o máximo que eles puderam. O máximo que eles puderam. Percebe? Nós somos espíritas, pelo amor de Deus, nós temos que entender as coisas. Seu Caibar Schutel, quando o corpo dele morreu, quando ele desencarnou, enquanto o corpo estava sendo preparado para ser velado, ele deu comunicação através de Humberto Xavier. E ele disse: por que vocês estão discutindo sobre o meu túmulo? Não tem nada meu lá. Se quiser, põe uma lápide escrito: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Extraordinário. Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Foi o que foi feito. Uma lápidezinha lá: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Eu quero que o meu corpo seja cremado. Eu tenho esse desejo. Já comuniquei aos meus parentes que eu gostaria muito que meu corpo fosse cremado. Não tenho intenção nenhuma de doar tudo que for possível doar. Se tiver coração bom, doa. Fígado bom, doa. Rim bom, doa. Pele, olho. Doa tudo. Doa tudo.
que der para doar, para salvar a vida de alguém, doa. O que for possível, doa tudo. E o que sobrou, queima tudo, acabou. Para não ficar aí poluindo o meio ambiente, enfim, para não ter local para que... Bom, também não sei se reuniria, se alguém iria chorar a minha morte, mas enfim, para não ter um lugar onde a pessoa pudesse ir lá. Muita pretensão, né? Achar que alguém sentiria a minha falta e fosse rezar lá por mim, mas enfim, né? Ou fosse chorar lá a minha, aspas, perda, né? Somos espíritas, sabemos que eu estou vivo, né? Vou continuar vivo apesar do meu corpo, mas eu quero que o meu corpo seja cremado. Se não for possível ser cremado por algum motivo, sei lá, qualquer coisa, ou faltar dinheiro, só der para colocar num buraco qualquer, escreve uma lápidezinha, simplesinha também, escreve lá: eu não estou aqui. Fábio Pereira, pronto, só isso. Eu não estou aqui. Né? Então, para quê? Grandes espaços de terra para nada. Não está ali. A pessoa que você ama não era o corpo. O seu pai é um espírito imortal, a sua mãe é um espírito imortal, o seu filho e sua filha são espíritos imortais, o seu cônjuge e a sua cônjuge são espíritos imortais, que você amava esses espíritos, você amava a eles, não ao corpo deles. Quando o corpo se foi, eles continuam. Então o seu direcionamento do amor é para eles, não para o corpo. Né? Ah, Fábio, mas é muito difícil para mim ainda. Adorei o ainda. Ainda. Aos pouquinhos nós vamos aprendendo mais e mais. Quando você nasceu, você não sabia falar. Quando você nasceu, você não sabia andar. Você não acertava nem a boca. Quando você começou a comer sozinho, você não acertava nem a boca. Não é? Aí. Não é? Aprendemos tanta coisa. Vamos aprender também que a gente ama o espírito, a gente ama a pessoa, não o corpo dela. Que o corpo passa, o corpo, né? Hasta la vista, baby. E aí? Nós vamos conseguir, nós vamos aprendendo tanta coisa. Nós vamos entrar agora no capítulo da Lei de Liberdade, no capítulo 10, que é lindo também, tem tanta coisa aqui. Vamos falar da escravidão, claro, vamos falar do livre-arbítrio, vamos falar da liberdade de consciência, vamos falar da chamada fatalidade, destino, né? Essas coisas todas. Aí vamos falar do conhecimento do futuro, vamos falar e depois tem para finalizar o capítulo aqui, que é lindo, do Kardec, que é o resumo teórico da força motriz das ações do homem. Isso aqui é de uma beleza, de um aprendizado extraordinário. O Livro dos Espíritos só fica melhor. Sempre. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo enorme para você que fica. Tchau.